Nessa manhã nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E eu convido os amados a abrir a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 em diante. Efésios, capítulo 5. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, cada uma de vocês deve ser sujeita ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Como a igreja esteja sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes, alimenta o dele, e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, à igreja, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém? Palavra do Senhor. Os amados conhecem esse texto. Nós temos, desde o início do mês de maio, falado sobre família, né? E nós entendemos que família é uma instituição criada pelo próprio Deus. E nós temos orientações na Bíblia sobre a família. E nós vimos no domingo passado que, assim como Cristo é o centro da nossa vida, Cristo precisa ser o centro da nossa casa também, né? Cristo é o centro da nossa fé. Então, mediante Cristo ser o centro da nossa fé, a nossa casa exala o bom perfume de Cristo. Mas, meus amados, existe uma diferença muito grande entre ter uma casa e ter um lar. São coisas diferentes, ter uma casa e ter um lar. Porque casa é uma estrutura. Casa é estrutura, tijolo, parede, teto, porta. Mas lar não. Lar é um ambiente, né? É um ambiente. Então, casa se constrói mediante alvenaria, já lá se constrói mediante relacionamento. É sobre estar no dia a dia, a convivência, o diálogo, a conversa, né? É mediante isso que se estabelece um lar. E uma das maiores crises da nossa geração é que existem famílias convivendo fisicamente, mas profundamente desconectadas. Elas convivem fisicamente, estão ali fisicamente, elas dividem a mesa, mas seus corações estão divididos. Cada um está em um lugar. Muitos chegam até a dormir juntos também, no mesmo quarto, mas estão quilômetros de distância, emocionalmente falando, né? Nós estamos a viver uma crise familiar em nosso tempo. E sabe o que é mais assustador? É que tem casas que a Bíblia está aberta. Tem casa onde a Bíblia está aberta, mas não existe graça. Porque não adianta termos a Bíblia aberta e não viver o que nela está estabelecido.
Muitas dessas famílias que estão a viver essas crises, a Bíblia está aberta, mas elas não têm experimentado a graça de Deus, mediante não viver essa palavra de forma prática. Sabe, existe muitas vezes o vamos ao culto, existe muitas vezes a religiosidade, mas não existe o diálogo, não existe o dia a dia, não existe vamos sentar para conversar, vamos sentar para orar, vamos sentar para ler a Bíblia. Muitas famílias hoje estão vivendo no automático. Existe uma aparência espiritual, mas dentro da rotina, dentro do seu dia a dia, o que existe é frieza, dureza de coração, disputa, tristeza, rancor. E é exatamente diante disso que Paulo ele escreve esse texto. Ele mostra que o Evangelho de Cristo não foi feito apenas para ser vivido no domingo, não apenas para ser vivido no culto, não apenas nas programações religiosas, mas o Evangelho, ele foi estabelecido para alcançar o nosso lar, o ambiente, a atmosfera da nossa casa. O Evangelho foi estabelecido para isso. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, ele vem transformar. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de boas novas de transformação. Ele transforma a minha vida, ele transforma o meu ambiente onde eu estou inserido. Ele transforma a minha casa. Ou seja, eu conheço a palavra do Senhor através da palavra. Essa palavra eu guardo no meu coração, e aonde quer que eu esteja, essa palavra ela impacta, promove transformação. Ela é vivida de forma prática, e isso muda tudo. Precisamos entender que um cristianismo que só funciona mediante o culto, precisamos entender que apenas vir ao culto, isso não quer dizer que nós teremos um lar de sucesso, um lar bem edificado. Não. Eu conheço pessoas que congregam, pessoas que frequentam a igreja, frequentam as programações, mas a sua casa é um desastre. É um desastre. Sabe por que isso acontece? Porque ainda não entendeu que o Evangelho deve ser vivido em um todo, em totalidade. Aquilo que eu sou no culto, eu sou lá em casa. Eu preciso ser lá em casa. Nós aqui, nós paramos para orar, não paramos? Em casa você para orar? Aqui nós paramos para ler a Bíblia. Em casa você para ler a Bíblia? Aqui nós paramos para louvar o Senhor. Em casa você para louvar o Senhor? Aqui você senta com pessoas para conversar, tirar dúvidas, perguntar. Em casa você faz isso? Esse é o nosso grande desafio. E por não viver essas boas novas em nossa casa, muitas vezes nós temos visto lares em crise. Lares em crise. E isso é preocupante. É por isso que nós, batistas, temos um mês onde nós focamos nossos olhos para a família. Porque nós sabemos que o inimigo ele está de todas as formas a tentar contra a família. Porque o cristianismo, porque essas boas novas não é vivida apenas de culto, mas ela é vivida lá, em nossa casa, no nosso dia a dia. E Paulo está dizendo, se Cristo realmente governa a sua vida, e isso aparece na forma como você conduz a sua família. Se Cristo é o governador, se Cristo é o Senhor, isso é visível através da forma que você conduz a sua casa. Então ele começa mostrando algumas verdades. A primeira verdade é: o amor de Cristo quebra o orgulho dentro do lar. Verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observe comigo, antes de Paulo falar sobre marido, sobre a esposa, ele fala sobre humildade dentro do lar. Porque nenhum relacionamento sobrevive aonde existe orgulho.
onde o ego ele predomina, não sobrevive. E nós temos visto famílias sendo destruídas por causa de orgulho. Famílias destruídas por causa de orgulho. Nós temos visto famílias deixando de experimentar o que Deus tem para ela, deixando de experimentar transformação devido ao orgulho. Mediante o orgulho, conversas têm se tornado em guerra. Orgulho dentro dos lares, dentro das casas. O orgulho tem impedido a questão do perdão. Tudo isso nós temos visto. Então o orgulho faz pessoas querer vencer as discussões, mesmo que percam o relacionamento. O importante é sair ganhando. Veja quantas coisas nós podemos trazer à memória. Mas Paulo ele vai mostrar aqui que o Evangelho destrói a cultura do orgulho. O Evangelho destrói essa cultura a qual nós temos vivido hoje, aonde nós somos levados cada vez mais a beber dessa palavra, né? O mundo tem dito: pense primeiro em você, o importante é você. É isso que nós escutamos. Importante que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja alegre. Importante é você. Essa é a cultura que nós temos visto em nossos dias. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra vai dizer que nós precisamos servir uns aos outros. Olhar um para os outros, cuidar uns dos outros. Nos preocupar uns com os outros. Conduzir uns aos outros a Cristo. Veja que diferença. Ah não, pastor, o importante é que eu estou aqui. O importante é eu estar vivendo isso. O chamado do Senhor é para nós olharmos uns para os outros. O chamado é nós descermos do pedestal e nos colocar em apoio aos outros. E sabe, tem um monte de gente morrendo sem Cristo. Nossos familiares, muitos estão morrendo sem Cristo. Filhos morrendo sem Cristo, crescendo sem Cristo. E muitas vezes nós estamos muito tranquilos em tudo isso, com tudo isso. Sabe, a cultura desse tempo vai dizer: olha, não ceda. Ceda não. Ceder é sinal de fraqueza. Então não ceda não. Mas Cristo vai dizer: honre uns aos outros. Honre uns aos outros. O mundo ensina a estarmos o tempo todo em competição. E isso tem adentrado as nossas casas, né? O marido quer ser mais que a esposa mais que o marido, os filhos mais que os pais mais que os filhos, e ali gera um negócio até difícil de entender. Mas enquanto o mundo ensina a competirmos entre nós, a palavra do Senhor nos ensina a nos render cada vez mais e mais. É marido rendido, é esposa rendido, é filhos rendidos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então veja que não é sobre mim, não é só sobre mim, é sobre aqueles que estão à minha volta também, é sobre aqueles que estão perto de mim. E talvez o problema de muitos lares hoje seja o excesso de orgulho. Seja o orgulho o problema de muitos lares hoje. Seja o orgulho. Algo que tem afetado de uma forma que muitas vezes você não consegue nem sequer compreender. E aí nós vemos pessoas que querem ser compreendidas, mas não se colocam para ouvir. Pessoas que querem ser amadas, mas não estão disponíveis para amar. Então Paulo ele vem destruir essa mentalidade. Porque relacionamentos saudáveis não nascem do orgulho, nascem da humildade produzida por Cristo. Então um lar abençoado, um lar saudável, uma família saudável, nasce da humildade. Não tem ninguém maior que ninguém, não tem.
somos um só corpo em Cristo Jesus. Somos um corpo unido a Cristo. Então nós precisamos olhar para dentro das nossas casas e buscarmos viver essa humildade. Pedir que o Espírito Santo de Deus quebre todo o orgulho dentro do nosso lar. Que nós possamos estar disponíveis uns aos outros. E eu digo que esse é o maior desafio nosso, na nossa casa. Porque uma vez por semana nós chegamos aqui e é tudo muito bonito. Nós paramos, sentamos, oramos, louvamos, lendo a palavra, né? Ouvimos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros. Mas quando chega em casa, é ela em que nós somos realmente provados. Será que tenho vivido dessa mesma forma lá em casa? Será? Então Paulo ele estabelece isso como um fundamento em um lar, a humildade. Mas ele não para por aqui, ele agora vai olhar para o marido e eleva o padrão do amor a um nível grandioso. Perceba que ele não aponta para a cultura, ele não aponta para a filosofia, ele não aponta para as emoções, ele aponta para Cristo. O amor do marido para com a mulher não é com base na cultura, não é com base na filosofia, não é com base nas emoções, mas é com base em Cristo. Este é o amor do marido para com a esposa. E o amor de Cristo é um amor sacrificial, a qual não é egoísta. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Então verso 25, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Sabe, Cristo não amou a igreja pensando em conveniência. Não, Ele não amou a igreja mediante isso. Ele amou a sua igreja mediante Ele se entregou, Ele sofreu, Ele suportou, Ele permaneceu. E sabe, é assim que o marido deve amar a sua esposa, não por conveniência. E eu digo que isso isso confronta a superficialidade do dia a dia. Porque muita gente é chamada para amar, mas ama mediante o que pode receber, ama mediante interesse. Essa é a grande questão. Sabe, amar quando não recebe é o complicado. Amar quando as coisas estão difíceis é um problema. Amar quando não é confortável é a dificuldade. É a dificuldade. Então o amor de Cristo ele não foi condicionado ao merecimento da igreja. Não foi. Então o amor do marido para com a esposa não está condicionado ao que ela pode ou não fazer. Aqui a questão é o amor. Cristo amou a sua igreja, mesmo ela sendo imperfeita. Mesmo ela sendo imperfeita. Vocês conseguem perceber a profundidade deste amor? Esse amor a qual nós homens somos chamados a viver para com a nossa esposa. Sabe, meus amados, é muito difícil amar em tempos de dificuldade. Continuar tratando com graça nos dias de cansaço. É difícil. Continuar cuidando mesmo quando não há retorno imediato. É difícil. Mas nós precisamos entender que o amor bíblico não é sentimento. Não é. O amor bíblico é decisão. Eu decido amar. Isso é o amor bíblico. Eu decido amar. E aí eu pergunto, você decide amar? Ou você é somente mediante conveniência que você ama? Sabe, é muito bom amar quando tudo está indo bem, mas quando as coisas começam a sair de forma diferente, começa a vir a dificuldade, na maioria dos casos, nós pensamos logo em desistir.
mas um dia nós decidimos, diante de Deus e diante das testemunhas, amar até a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma decisão que nós tomamos. Então nós somos chamados para construir um ambiente onde o Senhor seja o centro, aonde a presença do Senhor seja notória, um ambiente onde existe segurança emocional, onde existe cuidado, graça, presença, oração, acolhimento. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso. Tudo começa pela humildade, nos sujeitamos uns aos outros, mediante isso, nos damos a casamento, mediante isso, nós nos colocamos a amar, mediante um amor sacrificial, um amor que está acima dos nossos interesses, um amor que está acima até mesmo da nossa própria felicidade. Acima da nossa felicidade. Mas Paulo, ele também, depois de falar do marido, ele vai falar da esposa, né? Até porque o Evangelho ele transforma toda a dinâmica do relacionamento. E aí ele mostra a postura da esposa dentro do lar. Então nós entendemos que o amor de Cristo elimina a disputa dentro do relacionamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então esse texto, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele foi distorcido por muita gente. Mas Paulo aqui está ensinando algo que é diferente de inferioridade feminina. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre uma ordem, sobre parceria, sobre cooperação. É isso que nós encontramos. Então a submissão bíblica não é escravidão, não é abuso, não é opressão. Porque quando Cristo governa, ninguém tenta esmagar o outro, ninguém tenta sobrepor o outro. Não, quando Cristo governa, a paz, a alegria, a compreensão, a cuidado. Então no relacionamento governado pelo Senhor, ninguém compete de si, ninguém vive tentando vencer, ninguém transforma um lar em um tribunal. O Evangelho remove essa necessidade. Ah, sou eu que trabalho mais, sou eu que faço mais, é só eu que falo, é só eu. Não. O Evangelho remove essa necessidade de disputa. Porque quando os dois corações estão rendidos a Cristo, a prioridade deixa de ser quem manda. E a prioridade passa a ser: será que nós estamos glorificando a Deus? Será que nós estamos glorificando ao Senhor? Não é sobre mim, não é sobre a minha esposa, mas será que nós estamos glorificando a Deus? Será que a nossa casa está glorificando a Deus? É isso que precisamos pensar. Não é sobre quem vai vencer a disputa, não é quem vai ganhar, quem vai dar a última palavra, mas se nós estamos glorificando a Deus, se o Senhor está sendo glorificado mediante o contexto a qual nós estamos a viver. Quando Cristo ele entra no lar, o casamento deixa de ser uma guerra de ego e se torna uma parceria cheia de graça. É isso que se torna o casamento. Então Paulo ele começa a revelar algo, ele continua e ele vai revelar algo muito mais profundo. Ele mostra que a espiritualidade verdadeiramente vivida, ela não é medida apenas quando nós chegamos na igreja, ela não é medida somente mediante uma programação, mas ela é medida mediante o que nós estamos a viver no dia a dia, sabe? Mediante a nossa sujeição, mediante o marido amar a sua esposa, mediante a sua esposa submeter-se ao seu marido, e junto eles glorificar a Deus. Junto glorificar a Deus. E eu digo que esse é o termômetro espiritual da nossa casa. Esse deve ser o termômetro, sabe, aquele termômetro que marca a temperatura. Nós devemos ter um termômetro na nossa casa. E a maneira qual nós tratamos o nosso mostra como é que está esse termômetro. Se está agradável ou se não está.
Esse termômetro vai mostrar. Meus amados, o cristianismo verdadeiro, as boas novas do Evangelho, vai nos ensinar a falar em amor um para com os outros. Sabe, as boas novas do Evangelho vai nos ensinar a construir ponte, a tratar com paciência, a corrigir em amor, a ouvir. As boas novas do Evangelho faz isso conosco. Mas pastor, como isso é difícil? Eu sei que é difícil. Ninguém está imune a isso. A nossa natureza, quem nós somos, vaidosos, orgulhosos, não queremos isso para nós. Queremos falar do nosso jeito, queremos falar o que vem na nossa cabeça. E quantas são as vezes que nós temos que respirar e não posso falar assim? E quantas são as vezes que depois de nós falamos, nós refletimos? O verdadeiro Evangelho, as boas novas de Cristo, transforma até mesmo a forma que nós falamos, como nós nos comportamos, o que nós fazíamos, tudo isso ele transforma. Então Paulo ele vai mostrar que o Evangelho ele precisa alcançar todos os detalhes da nossa convivência, todas, sabe, a comunhão, sabe, o marido, sabe, a esposa. O Evangelho alcança um todo, e nós precisamos entender isso desde cedo, que nós não nos casamos para ser felizes, nós nos casamos para glorificar a Deus em primeiro lugar. Então eu me dou em casamento mediante união de propósito, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado, para que possamos servir cada vez mais ao Senhor, para que possamos dedicar cada vez mais e mais ao Senhor, não mais somente um, mas dois, servindo ao Senhor. Aonde há uma conexão, aonde há uma concordância, no que diz respeito a glorificar ao Senhor. O amor de Cristo não é vivido apenas de discurso, ele é vivido mediante a prática diária, a prática que nós fazemos no nosso dia a dia, oração, canção, meditação na palavra do Senhor. Não adianta você orar bem aqui, mas em casa você não tem tempo. Não adianta você cantar bem aqui, mas em casa você não se coloca a cantar com a sua família, com os seus. Não adianta você querer pregar, mas você não foi capaz de pregar ainda para a sua casa. Não adianta. Não adianta. E eu digo que esse é o nosso grande desafio, é vencer essas barreiras dentro da nossa casa, porque nós não temos tempo, as pessoas não param mais, nós vivemos apressado, nós estamos o tempo todo fazendo uma coisa, fazendo outra, e quando nós vemos o dia passou. Como fazer isso dentro da nossa casa? Como ver isso dentro dos nossos lares? Não podemos viver uma coisa na igreja e em casa viver outra. Não podemos. O que nós somos aqui precisamos ser aonde quer que venhamos estar. E eu louvo a Deus porque a mensagem de boas novas, a mensagem do Evangelho, ela não é de condenação, ela é de restauração. Ela restaura. Então nós estamos aqui nessa manhã bebendo dessa fonte que é inesgotável, aonde nós estamos vendo Paulo falar sobre família, sobre humildade, sobre marido, sobre esposa, e mediante isso entender que nós vivemos esse contexto para glorificar ao Senhor. E se algo não está a glorificar o Senhor, esse é o tempo, essa é a hora de pedir perdão, Senhor. Perdão porque eu não tenho andado dessa forma, porque eu não tenho feito dessa forma. Sabe, nós temos acostumado a viver uma vida de aparência, onde nós nos conformamos com o que está sendo visto, mediante 1h30 que nós passamos juntos, 2 horas.
nós nos conformamos a isso. E mediante isso nós não tratamos aquilo que nós realmente somos. E é em casa que nós realmente somos quem somos. É em casa. É em casa que nós somos quem realmente nós somos. Não existe máscara, as pessoas nos conhecem, porque nós passamos ali a maior parte do tempo. As pessoas convivem conosco de forma integral. Então não adianta você querer chegar aqui e demonstrar uma coisa que em casa você não é. Não adianta. E não adianta o tempo ir passando e você nada fazer. Mediante olharmos para a palavra do Senhor, precisamos enxergar onde estão os nossos erros e mudar isso. Nossa casa precisa ter como centro o Senhor Jesus, o qual nós já colocamos no centro da nossa vida. Mas o que nós vemos hoje é ministérios isolados. Não, meu ministério é esse, minha casa tem um ministério dela. Não, é uma coisa só. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Nossa casa é a igreja do Senhor reunida. E sabe, na igreja tem pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Pessoas que creem, pessoas que não creem, mas se reúnem. São pessoas que sentam, que param para ouvir do Senhor. E sabe, muitas vezes as pessoas na nossa casa estão esperando convicção da nossa parte. Convicção, dizer, olha, esse é tempo de oração. Sabe, eu tenho meditado muito na palavra do Senhor durante esse mês de maio. Sabe, eu preciso determinar os momentos. Não, esse momento é para isso, esse momento é para cantarmos, é para louvarmos, é para perguntarmos, é tirarmos dúvidas, seja na hora do café, seja na hora do almoço. Mas precisamos ter esse tempo. E eu preciso determinar isso. Eu preciso determinar. Certa vez eu ouvi que a nossa maturidade cristã, ela não é medida mediante a nossa participação em culto. A nossa maturidade cristã, ela é medida mediante a transformação da nossa casa. Da nossa casa. E aí, como é que está a sua casa? Ou você está muito preocupado, muito ocupado para se preocupar com sua casa? Como é que está a sua casa? Sua casa glorifica ao Senhor? O termômetro mostra isso, que vocês estão trilhando nesse caminho de glorificação ao Senhor? Ou o termômetro está lá embaixo, mostrando que o negócio não está bom? Precisamos parar, pensar e refletir um pouco nessa manhã. E Paulo chega ao término do texto, lá já no verso 32, ele vai dizer que o casamento ele existe para revelar a Cristo. O texto vai dizer assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Meus amados, o casamento é uma ilustração viva do Evangelho. Viva do Evangelho. O casamento é uma testemunha da mensagem de Cristo a este mundo. Quando o marido ama como Cristo, a esposa responde com honra e graça, o relacionamento se torna um testemunho vivo. Será que as pessoas têm se achegado a Cristo mediante olhar para o seu casamento? As pessoas têm se achegado a Cristo mediante olhar a forma que você está vivendo, o seu relacionamento? E aí, será que as pessoas têm visto isso? Será que quando as pessoas olham para o seu casamento, elas conseguem enxergar ali perdão? Elas conseguem enxergar ali paciência? Ou ela só enxerga orgulho? Ou ela só enxerga orgulho? Como casal, nós precisamos refletir a glória de Deus. Como família, precisamos refletir a glória de Deus. Veja o quanta coisa nós podemos extrair da palavra de Deus para o nosso lar. Veja quantas coisas. Sujeição, sujeitai-vos uns aos outros, preocupeis uns com os outros,
Marido, ame sua esposa. Esposa, honre seu marido, submeta ao seu marido. Veja quantas coisas o texto ainda vai nos trazer à memória, né? Não existe uma disputa entre o lar, quem é maior, quem é menor. Não existe. O texto vai dizer que nós precisamos olhar para um termômetro e ver como é que está a nossa casa, se realmente nós temos glorificado ao Senhor. O texto nos traz à tona também que mediante casarmos é para a glória de Deus. Tudo isso o texto nos traz à tona. Famílias não se sustentam apenas por afinidade, não se sustenta apenas por isso. Famílias se sustentam mediante a graça de Deus, mediante essa graça maravilhosa. Sabe por quê? Porque chega um momento no relacionamento que a emoção não vai ser suficiente. Necessário será a graça de Deus derramada sobre nós. Necessário será perdoar, ceder, recomeçar, continuar amando, continuar cuidando. É graça de Deus isso. É graça de Deus. E eu digo que só quem realmente experimentou o amor de Cristo consegue amar aqueles que estão à sua volta. Não tem como. Não tem como você amar as pessoas que estão à sua volta se você não experimentou o amor de Deus. Não tem. Não tem. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito convencidas e não convertidas. E mediante isso, nós vemos lares desmoronando. Nós temos visto famílias se acabando. Sabe, marido sofre de um lado, esposa sofre de outro, filhos sofrem de outro. E assim vai crescendo, e assim o tempo vai passando, e deixam de viver o que Deus tem preparado para eles. Deixam de viver os planos de Deus. Então que mediante ouvirmos essa palavra, possamos viver uma transformação em nossos lares também, em nossa casa também, que possamos sair daqui com um só desejo no coração, glorificar o Senhor, que possamos sair com um desejo no coração de colocar a nossa família no centro da vontade de Deus, de ter Deus no centro da nossa casa, que possamos sair daqui desejosos em dar o governo ao Senhor Deus, para que Ele governe a nossa casa. Que esse seja o nosso desejo ao retornar para os nossos lares. Que possa existir graça sobre graça, que possa existir respeito, que possa existir amor, que possa existir serviço, perdão, dentro da nossa casa. Que o Senhor possa alcançar a nossa casa, porque nós entendemos que mediante nossa casa ser alcançada, nós seremos capazes de alvoroçar o mundo. Alvoroçar o mundo. Alvoroçar. Mediante a pregação do Evangelho. Sabe, nós cremos que mediante Cristo em nossas vidas, Ele muda toda a nossa realidade. Não há coração duro que o Senhor não possa quebrantar. Não há. Não há realidade que Cristo não possa mudar. Então precisamos entender, precisamos nos voltar para o Senhor, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta. Precisamos realmente estar de conformidade com o que o Senhor estabeleceu. Não podemos ser um aqui dentro e outro lá fora. Precisamos ser um só. Sabe, eu não glorifico ao Senhor sozinho. Eu conduzo minha família a glorificar o Senhor. Conversão não só acontece aqui na igreja, acontece na sua casa também. Entrega não acontece somente aqui, acontece na sua casa também. Mediante tempo com o Senhor. Mediante tempo com o Senhor. E para concluir, eu digo: o amor de Cristo não transforma apenas o coração do crente, o coração do cristão. Ele transforma o ambiente da casa onde ele vive. O amor de Cristo não transforma apenas o coração do crente, mas transforma o ambiente da casa onde ele vive. Se você olhar para a sua casa hoje, qual é o ambiente que você encontra? Qual é o ambiente que você encontra? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar.
ao Senhor nesse momento? Deus querido Pai, soberano e eterno Deus, Pai, te agradecemos por tua palavra, a palavra é essa que nos confronta, Pai, a palavra é essa que nos faz olhar para nós mesmos, Pai, mas não somente olhar para nós, mas olhar para a nossa volta, Pai. Pai, muitas são as vezes, Pai, que nós negligenciamos, Pai, negligenciamos a tua palavra. Muitas são as vezes que nós somos uma coisa aqui e outra em casa, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos um, Pai. Nos ajuda a vivermos tão somente para Ti, Pai. Nos ajuda a glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos ajuda que mediante conduzir a nossa casa a glorificar o Teu santo e bendito nome, Pai. Que possamos ser humildes, Pai, em nossos lares, Pai. Que possamos estar preocupados um com os outros, Pai. Que nós possamos, Pai, como marido, Pai, amar a nossa esposa como o Senhor ama a Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar no coração das esposas para que elas possam honrar, Pai, os seus maridos, Pai. E que juntos eles possam conduzir a casa, Pai. Não conduzir da sua forma, como eles querem, mas conduzir mediante o Senhor, Pai. Que eles possam viver, Pai, as Tuas promessas, Pai. Que o casamento honre o Teu santo e bendito nome. Que seja um espelho a falar do Teu tão grande amor, Pai. Que haja paz nos lares. Que haja alegria. Que haja abundância da Tua presença, Pai. Que haja, Pai, uma concordância com tudo aquilo que nós temos falado, Pai. Abençoa, Pai, a cada lar nessa manhã, Pai. A cada família. Que possamos sair daqui dispostos. Se necessário for mudar a rota, que possamos sair daqui dispostos a mudar as situações, que possamos sair daqui dispostos a fazer diferente, Pai, a partir de hoje, Pai. É tudo isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.